Graças a Deus. Em nossa trajetória cristã, trajetória de aqueles que realmente frequentam uma comunidade, nós ouvimos falar sobre escolher, sobre decisão, sobre decidir, sobre escolher, sobre aceitar. E isso não é algo que é novidade para cada um de nós, porque na nossa vida, desde pequenos, nós fomos ensinados a escolher. Escolhemos a cor preferida, né? Eu gosto de azul, irmãos. A cor preferida, o time de coração, o corte de cabelo, o brinquedo favorito, aquela roupa a vestir, o estilo, a moda, a forma, a maneira que a gente se sente bem, que a gente expressa para Cristo o nosso melhor. Às vezes o melhor de um é andar de terno e gravata, o outro é andar de moletom, e esse é o melhor para ele. Então cada um de nós aprende a escolher. Temos a matéria preferida no colégio. Qual que tu prefere? Eu gosto de matemática, eu gosto das exatas. E aí também, nisso tudo, a gente aprende o certo e o errado. Só que isso também, quando nós viemos para Cristo, quando nós conhecemos o Evangelho, a nossa vida de fé, ela também é feita de escolhas. Nós também precisamos escolher, porque nós sabemos que nós somos fruto das nossas escolhas. Diga comigo: eu sou fruto da minha escolha. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: porta, caminho e vida. Quero convidar vocês a abrir primeiramente em Mateus, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 7, versos 13 ao 23. Mateus 7, 13 ao 23. Diz assim as Sagradas Escrituras: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Essa palavra aqui, esse verbo encontra, a forma mais certa realmente desse versículo seria: são poucos os que estão sendo encontrados, tá? Versículo 15 diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, ou frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui.
No contexto da época, como tradição dos judeus, eles tinham o ensino de que eles sempre levavam pessoas juntos, ou a sua família. Eles não andavam sozinhos. Quando um pai se convertia, quando um pai ia para buscar a Deus, ele levava toda a sua família. Então eles estavam acostumados a acessarem as coisas no coletivo, ou seja, em família. Mas quando Jesus propõe a porta, e essa porta estreita, e deixa eu falar uma coisa para ti, a porta continua estreita, ela não passou por reforma. Hoje muitas vezes aqui, nós fizemos o banheiro das mulheres e precisamos também adaptar ele para pessoas deficientes. Então, automaticamente foi necessário pôr uma porta mais larga. Mas a porta de acesso, a porta de entrada ao reino de Deus, ela continua sendo uma porta estreita, aonde só passam eu e o Cordeiro, eu e Cristo. Então, quando Jesus está propondo essa porta estreita, o caminho estreito, ele está falando de um acesso individual, uma escolha individual, uma salvação individual, um caminho individual. E aqui, a primeira coisa que nós precisamos atentar, mesmo que dentro da tua casa, da tua família, as pessoas não queiram Jesus, nunca esqueça que a salvação, ela é individual. Você escolhe, você tem consequências das suas escolhas, boas ou ruins. Por isso que muitas vezes nós nos deparamos com tantas desculpas, né? Eu não vou mais porque o meu marido não quer ir. Eu não vou mais porque a minha esposa não quer ir. Eu não busco mais Jesus porque as pessoas me machucaram, as pessoas me magoaram, o sistema. Existem lobos, e aqui foi lido, existem pessoas vestidas de ovelha que não são. Então eu e você precisamos olhar. Quando a palavra de Deus ela nos ensina, ela não diz que eu tenho que olhar para o meu irmão, eu não tenho que olhar para o pastor no sentido de buscando perfeição nele, ou no irmão do louvor, ou seja quem for. A palavra de Deus diz: olhai firmemente. Para quem? Hebreus capítulo 12, versos 2. Olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Quem é? Firmemente. Aí Jesus, ele vem e diz: entrai. Ele apresenta uma porta, e estreita é símbolo de obstáculos próximos. Estreito é símbolo de um lugar apertado, é símbolo de dificuldades ao acessar. Quando eu e você, nós não entramos pela porta que leva à vida eterna, ou seja, a porta estreita, nós devemos ter a consciência de que ainda nós não somos salvos. E quando que eu sei se eu sou alguém que acessei a porta? Pense em uma forma figurada agora aqui. Pense em você carregando uma mochila gigante nas suas costas, e você vai ter que passar por uma porta bem estreita. O que você vai ter que fazer? Hein? Deixar a mochila. Deixar a mochila. Isso está falando de abandonar coisas, renunciar coisas. Por quê? Porque porta estreita e novo nascimento são a mesma coisa. A mensagem que o Senhor, Ele trouxe no Sermão do Monte,
ela é única e ela é precisa. E aqui nós estamos falando de um momento que ele está no Sermão do Monte. Mateus 5, 6, 7. Então a ideia aqui apresentada no Sermão do Monte, ela é a mesma usada no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Em João, capítulo 3. Só que o que difere? O que difere esse momento que ele está no Sermão do Monte e o momento que ele está com Nicodemos? Difere quem estava presente, o público. Quando Jesus está com Nicodemos, está cortando muito aqui, pega a pilha para mim, por favor, que está carregando ali. Quando Jesus, a palavra de Deus diz que Nicodemos escolheu ir até Jesus à noite. Não ficou cortando? Vamos ver se melhora. Amém. Obrigado, irmão. Então aqui, o Sermão do Monte, ele era público. Existia ali a multidão de pessoas e existiam ali os discípulos. Ali estavam os grupos religiosos. Só que no diálogo com Nicodemos, o ensino era a quem? A um mestre, a um juiz, a um homem que era reconhecidíssimo em Israel. Um homem que tinha, entre aspas, um nível de entendimento e capacidade, uma instrução diferente dos demais. E tudo que foi anunciado naquele Sermão do Monte, Jesus também chegou diante de Nicodemos e revelou. Ele disse para Nicodemos que era impossível Nicodemos entrar no reino dos céus. Embora esse Nicodemos, ele representasse o melhor conhecimento da época. O conhecimento, o comportamento e até mesmo aquela questão moral que um fariseu, que um saduceu passava, mostrava ser alguém alinhado, vestido com roupas que expressavam, entre aspas, santidade. Só que Jesus olhou para ele e disse: conhecimento, comportamento e moralidade não salva ninguém. O que salva é acessar a porta, escolher entrar pela porta estreita. A religião que Nicodemos seguia, sendo fariseu, ela não traria salvação. Ei, deixa eu falar uma coisa: você ser evangélico não te faz realmente um nascido de Deus, se você não escolher e acessar a porta, ter um encontro real com Jesus. Muitos de nós podem ter 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma comunidade, podem ser esses aqui que no dia final, Jesus vai olhar e vai dizer: aparta-te de mim, pois eu nunca te conheci. Meu Deus. Fazer boas obras, frequentar uma comunidade de fé, andar com roupas, andar com Bíblia embaixo do braço, falar palavras evangélicas, adotadas, para o nosso contexto. Isso não nos faz ser um cristão. O que me faz ser um cristão é realmente acessar a porta e nascer de novo, é deixar a mochila, é saber que para passar pela porta eu tenho que abandonar aquilo tudo que eu estava trazendo de bagagem, ou seja, aquele monte de falta de perdão que estava dentro daquela mochila, aquele monte de pessoas que eu trazia dentro da mochila, que eu não perdoava. Agora, para passar na porta, se eu não passar, se eu não tirar aquele monte de coisa e peso, eu não vou conseguir acessar. Então é uma decisão de entender que Ele tem a melhor escolha, Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem uma nova vida.
chegar com a mochila é entender que quando eu largo ela, eu entendo que aquele que morre é que vive, aquele que perde é quem ganha. É isso. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é te convidar para passar por uma porta que foi reformada e você pode entrar de qualquer forma, com os mesmos desejos, vontades, continuar do mesmo jeito. Nós nos deparamos com aquele que é santo, e a partir dali é uma vida de quê? De santidade nele. Hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas ainda com as mochilas, gananciosas, cheias de desejo de conquistas somente materiais. Você que quer mudar de vida, vem para cá, vem com a tua mochila, aqui você pode entrar, aqui você entra, não precisa abandonar ela não, porque a porta foi reformada, não é mais estreita, você pode vir do jeito que você está e continuar assim, tudo bem. Claro que não é dessa forma que é dito, mas a mensagem na sequência é isso. Evangelho sem mudança não é evangelho. Evangelho sem transformação de caráter não é evangelho. Evangelho sem encontro com a cruz de Cristo não é evangelho. Agora olha, um outro texto que vai falar do mesmo assunto. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 13, versos 24 ao 28. Não passa, porque conversão, ela vem depois do arrependimento, sabia? Primeiro eu me arrependo, e arrependimento o que significa? Nós já vimos várias vezes, é uma consciência, é um convencimento real de que aquilo que eu estava fazendo, ele é errado, ele é pecado, ele não traz vida, e aí eu faço o quê? Arrependo, e agora eu converto. Reconheci que aquilo tudo não dava mais para mim, agora eu viro. Conversão significa uma mudança de direção. Eu estava indo para lá, a passos largos para o inferno, agora eu viro para cá e vou em direção à eternidade com Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, foi a mensagem que Pedro pregou em Atos capítulo 2, acho que é 2 ou 3, é bem no início. Agora leia comigo, Lucas 13, 24 ao 28. Diz assim: esforcem-se. Opa! Leia comigo ali, o que diz ali? No 3, 1, 2, 3. Esforcem-se. Para quê? Para... Opa! Aqui não está falando que eu preciso merecer para ser salvo, não é isso. Não é as obras que me salvam, mas é realmente a vida de fé, o reconhecimento de que eu não tinha uma vida de fé que agradava a Ele, e agora eu preciso realmente me esforçar para abandonar aquela minha velha vida e adentrar por aquela porta e caminhar logo após um caminho estreito. Aí ele segue falando: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar. Ou seja, de que forma? Com mochila. Muitos tentarão entrar cheio de bagagem mundana. Muitos tentarão entrar com a sua própria vida promíscua, pecaminosa, que todos nós temos uma natureza de pecado, que precisamos de uma nova natureza, é a natureza de Cristo. Aí ele diz: tentarão entrar e não conseguirão.
25: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro, ranger de dente, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Olha que interessante. O que Jesus cita ali? Ele cita o comer e o beber. O que isso nos lembra? O convívio da igreja. Ceiamos juntos, comemos do pão, tomamos do cálice, nos reunimos em torno da pessoa de Cristo. Mas o acessar a porta ainda é individual. Mais uma vez eu quero deixar claro: ser evangélico não te faz um salvo. Ser filho de pastor, ser filho de crente, não te faz um cristão. Ser ensinado nos princípios bíblicos, você sabendo o que é certo, o que é errado, não te faz um cristão. O que te faz um cristão é realmente nascer de novo, ter uma nova natureza agora dentro de você, dentro de mim, adentrar pela porta, tendo um encontro real com Jesus. Sabe de uma coisa? Estar na igreja e achar difícil seguir Jesus, isso é natural. E é essa a proposta. Jesus nunca mentiu e nunca vai mentir. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, a cada dia, negue-se. Ei, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que é uma cruz? É um símbolo de morte. Morra para você. Mas o próprio Jesus, ele, em Lucas 13, 23, ele diz: esforcem-se. Essa palavra no grego, ela significa entrar em uma competição. Ela vem da palavra grega agonizomai. Tudo bem, não tem que decorar isso, é só para informação. E o que significa entrar em uma competição? Competindo nos Jogos Olímpicos, lutando contra dificuldades e perigos, esforçando-se com zelo extremo, empenhando-se em obter algo. Olha só, esforçar-se. O que um corredor precisa fazer para ele chegar até o fim? Alguém que compete em um jogo, em uns jogos olímpicos que só estão os melhores, o que ele precisa? Realmente se preparar, sofrer muitas vezes para emagrecer, para se condicionar fisicamente, abrir mão dos prazeres da carne, de comida e outras coisas mais. É isso. Para passar pela porta, tu tem que entender que não dá para passar com esse monte de bagagem. A porta estreita exige que deixemos para trás os nossos fardos, até mesmo nossa própria vida, para segui-lo. Da mesma forma que para um mestre, um juiz e fariseu, ou seja, Nicodemos, era necessário nascer de novo. Para o povo que era leigo, que não conhecia, que não tinha o grau
de instrução que Nicodemos tinha, era também necessário entrar pela porta estreita. Então é impossível passar pela porta estreita sem nascer de novo, ser regenerado, ou seja, uma nova existência, ser agora justificado. Deixa eu falar uma coisa, eu não estou dizendo que você não tenha fraquezas, que eu não tenha fraquezas. O passar pela porta é quando você permanece do mesmo jeito ainda, quando ainda você muitas vezes acha que é um cristão, mas não perdoa, acha que é um cristão, mas não tem misericórdia de ninguém, acha que é um cristão, mas está vivendo no pecado deliberadamente, acha que é um cristão, mas não tem convívio com Cristo e muito menos com o corpo, não tem vida, aonde aqui ferro afia o ferro, aonde aqui muitas vezes a gente dá uns atritos, só que aqui é o lugar de perdão, aqui é o lugar de restauração, aqui é o lugar de realmente caminhar junto e exercer misericórdia. Quantos de nós, irmãos, ainda estão, saem daqui e vivem do mesmo jeito? Tem muitos ministérios que oferecem uma porta reformada, uma porta que passou por transformação e ela ficou bem larga, e a graça te cobre de tudo. A hipergraça vive de qualquer forma, vive de qualquer jeito, mas o céu está garantido. Da onde? A minha Bíblia ela fala de uma porta estreita e imediatamente de um caminho estreito. Olha o que diz Davi no Salmo 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Olha só, desde que eu nasci, nós nascemos já na natureza do pecado. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Uma pessoa que não encontrou a porta estreita, por qual porta ela já passou, irmãos? Por isso que Jesus apresenta a porta estreita. Por isso que quando Jesus mostra, ele diz assim: entrai pela porta estreita. Por que ele não diz, escolha agora se você quer a porta estreita ou a porta larga? Por que ele não diz? Por que ele não apresenta o caminho largo e diz assim, escolha um caminho largo ou estreito? Não, caminhe pelo caminho largo. Ele já dá uma opção só, ele mostra que tem só uma escolha. Por quê? Pois todos nascem nessa natureza pecaminosa e caminham pelo caminho largo, ou seja, do pecado, da vida desgraçada, da vida desregrada, da vida realmente que, se não tiver um encontro com Jesus, se não nascer de novo, é inferno. Da mesma forma que Jesus propõe uma porta, ele propõe um caminho estreito, ele propõe uma vida eterna. Da mesma forma, o inimigo das nossas almas, ele propõe o quê? Uma porta larga, um caminho largo e a condenação eterna. João 10, 7 e 9 diz assim, 7 ao 9. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrar pela porta estreita é realmente ter um encontro real com Jesus. Ele é a porta. João 1, 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam,
Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Um nascido de Deus acessa, ou melhor, acessou a porta e se torna um filho. A porta estreita simboliza o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Quando entramos por essa porta, estamos assumindo um compromisso de santidade e renúncia. Não é apenas uma decisão, mas uma transformação diária, onde abandonamos as nossas bagagens, as velhas bagagens, os nossos velhos hábitos carnais, e muitas vezes vão tentar voltar, e muitas vezes vão tentar nos dominar, mas a palavra de Deus diz que vence aquele que está mais alimentado. Paulo diz, há uma luta entre a carne e o espírito, e qual vence? Aquela que eu e você alimentarmos mais. Eu vou ter que contar de novo essa historinha, para quem já frequenta a casa, já ouviu acho que umas 30 vezes. Eu vou contar mais uma vez. Existe um provérbio chinês, que existia um homem que estava sentado na sua casa, ele fazia, claro que eu vou botar ele como um gaúcho, como um bom gaúcho, ele pegava o seu mate, verdinho, espumado, sentava na sua cadeira, ficava olhando, e ele tinha 2 cachorros, ele tinha um cachorro preto, e um cachorro branco, e ele parava, sentava, ficava olhando, daqui a pouco dava aquela rusga, fechava a rosca entre eles, brigando, e naquele dia o cachorro branco sobressaía sobre o preto, e ele ficou olhando, ele disse, passam-se uns dias, novamente aquele homem pega a sua cadeira de praia, prepara o seu mate bem cevado, senta na sua cadeira e mais uma vez ele vai analisar. E está tudo bem, os cachorros brincando, na volta do dono, daqui a pouco fecha o tempo. E naquele dia o cachorro preto prevalece sobre o branco e ele para e pensa, eu já sei. Ele cuidou que naqueles 2 dias o que estava melhor alimentado venceu. Você não sabe porque muitas vezes você está perdendo. E aqui eu posso te provar aonde está indo o teu tempo. Se você me emprestar o teu celular, eu te mostro. Aonde você gasta o seu tempo com futilidades e coisas que alimentam o cachorro preto. E aí não tem como vencer. Quantos de nós vão orar e dar sono? Quantos de nós vão ler a palavra e dar sono? Ou não entendem nada? Então, não é apenas uma decisão só e parou por aqui. Você decidiu por Jesus, entrou a porta, só que agora existe algo ainda. É uma transformação diária. É lutar contra as velhas práticas, contra os desejos carnais, a ter assim agora uma vida de santidade, não apoiada na tua força. Sabe o que a graça faz comigo e contigo? A graça me capacita. Ela me capacita a viver uma vida diferente. Uma vida diferente é uma vida diferente do contexto humano, mundano. Viver uma vida realmente que agrade a Deus, que mostre pela forma de falar, de andar, de vestir, pela forma de pensar, pela maneira que eu e você somos. Isso realmente é demonstrada a santidade, não nossa, mas de Deus em nós. Então, para alcançar a salvação, eu preciso passar pela porta. Não basta apenas ter o nome no hall de membros. Aqui nós não temos, mas tem lugares que
existe o hall de membros, as pessoas anotam, tudo certo, é organização. Até acho interessante e bom, é uma boa coisa da gente adotar. Tem ali o nome, tem tudo certo. Muitas vezes não basta apenas estar o seu nome no hall de membros, ou realmente sentir emoções superficiais, emoções durante o culto. Não, a transformação ela deve ocorrer aonde? Na renovação do meu entendimento, uma nova forma de pensar, de agir. Então agora, pastor, eu já entendi que eu entrei pela porta. Eu fui regenerado, eu entrei pela porta estreita. Eu fui justificado, acabou? Acabou, irmãos? Sim ou não? Não, agora que começou. Versículo 14. Como é estreita a porta, de Lucas capítulo, de Mateus capítulo 7, né? Que era o primeiro, né? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Preciso agora trilhar nesse caminho estreito, é andar com Jesus, deixar Ele me guiar, é ditar o ritmo da minha vida, dar direção nas minhas escolhas. O que me mostra ser um cristão? O que me mostra ser alguém que anda por um caminho estreito? É alguém que realmente consulta, obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, se importa com o que Ele primeiramente fala. Como que você está? As decisões que você toma todos os dias, estou dizendo as básicas, né? Tem que escovar os dentes, tem que pentear o cabelo, tem que tomar banho, isso é higiene, irmãos. Isso tem que fazer. Eu estou falando de decisões que nós podemos parar, orar. Situações que muitas vezes se tornam embaraços na nossa vida, que servem para nos tirar do convívio com Jesus e com o corpo de Cristo. Às vezes é um trabalho que me tira de poder frequentar uma comunidade de fé. Eu não consigo mais ter vida de fé, eu não consigo mais ter um tempo com a minha família, eu não consigo mais. Às vezes são amizades que inventam somente os rolezinhos na hora que tem culto, e muitas vezes, eu não posso desagradar isso. Você não pode desagradar o teu amigo, mas a Deus você pode. Será que nós estamos realmente entendendo o que é evangelho, irmãos? Eu não tenho tempo para orar, para buscar Deus. Aí chega alguém na tua casa, vim aí jantar contigo, beleza, vamos lá, entra aí. Fica 3, 4, 5 horas, tem que andar em comunhão? Tem, mas primeiramente a comunhão que eu preciso ter é com o Pai. Dois de mim, irmãos, dois de mim na minha natureza da carne, não adianta nada. Dois de você na tua natureza da carne não adianta nada. Agora um de você e um de mim, na natureza de Cristo, aí as pessoas vão gostar de ouvir o que sai da nossa boca. Aí nós vamos falar coisas que vão realmente trazer vida, que vão trazer esperança, que vão trazer, o reino dos céus, vão trazer a cultura dos céus para a terra. Como nós lemos aqui nesse capítulo, uma das evidências de que entramos pela porta estreita, estamos trilhando no caminho estreito, são os frutos. Não é o que sabemos ou o que nós falamos, mas o que o Espírito produz dentro de nós e que pode ser visto por todos, colhido por todos. Eu costumo sempre usar esse exemplo. Pense numa árvore. Você pega uma laranjeira, aquela árvore ela está lá com as folhas, está na época, né? E aí vem o fruto. Aquela laranjeira, ela serve para alimentar a quem? As pessoas. Então o fruto que Deus produz em nós, aquilo que Ele causa dentro de nós, a transformação que Ele efetua dentro do nosso ser, ela tem um propósito, que é alimentar os outros, quer nutrir os outros, quer levar os outros realmente a conhecer a Cristo.
É levar os outros realmente a entender o que é ser um cristão, que vale a pena ser dele. Eu não quero aqui afirmar que o caminho estreito é um caminho que apenas ele nos reserva dores, mas afirmar que o caminho estreito é o melhor caminho, é o caminho de Deus, que Ele propõe, porém é o caminho que reserva-nos os maiores desafios. Não é um caminho confortável, por isso só andam nele, ou por ele, aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus de verdade vão trilhar por esse caminho estreito. Aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo por Jesus. Eu sei que muitas vezes nós caímos, muitas vezes fraquejamos, muitas vezes pegamos o controle remoto da nossa vida de novo nas mãos e queremos guiar, queremos governar. Mas muitas vezes é isso aí, o que? Quando nós temos o Espírito Santo, Ele nos convence e nós entregamos de novo. Eu sei que esse controle não tem que estar na minha mão, tem que estar na tua. Seguir o caminho estreito, ele requer renúncia. É viver na santidade, produzida pelo Espírito em nós. Onde é necessário abandonar práticas do passado, como pecados, comportamentos mundanos. Quantos lugares e quantos lares voltaram a falar palavrão? Eu conheço famílias que estavam dentro da comunidade de fé, pessoas que conheceram Jesus, irmãos, que frutificaram, que hoje falam palavrão e não tem mais nem nada. Palavrão, malícia. E eu estou falando coisa rasa, tem coisas piores. Vivendo uma graça barata que acha que vai para um céu onde Jesus não está. Porque Jesus não compactua com a impureza, com o pecado. Jesus morreu pelo pecado. Seguir Jesus envolve deixar essas coisas para trás e viver de acordo com a sua palavra. Aqui na terra, o crente que decide andar no caminho estreito, ele enfrenta pressões e desafios constantes. Hoje só que eu fui tentado. Não, a tentação ela vai vir, os desafios vão vir, as pressões vão vir, as injustiças vão vir, as calúnias, as invenções vão vir. Se fosse possível desistir, eu já tinha desistido, irmãos. O que é ingrato são pessoas. O ministério não é ingrato, porque o dono do ministério é Jesus. As pessoas podem ser ingratas conosco e são, assim como nós também, né? Muitas vezes a gente é ingrato. Não vamos olhar só na terceira pessoa, olha na primeira. Às vezes a gente é ingrato. Então são desafios constantes, pressões internas e externas. Só que o verdadeiro crente, ele não almeja viver como um rei na terra. E parece que hoje essa é a proposta da igreja. Você foi chamado para ser cabeça, não foi cauda. Você foi chamado para conquistar. Quando eu olho Jesus, eu não vejo nada disso. Alguém que era dono de tudo e abriu mão de tudo que tinha. O verdadeiro crente, ele não almeja viver como um rei na terra, mas sim como um servo de Jesus, ciente de que a jornada ela é repleta de desafios. Não buscando glória, não buscando conforto, mas sim sendo moldado, vivendo com humildade e desconforto, sendo preparado para a vida eterna. Tu sabe que tem uma coisa bem difícil. Tem um pastor que eu acompanho muitas vezes ele pregar, e o pastor é muito profundo e muito difícil de entender às vezes.
Eu confesso que às vezes eu tenho que voltar umas 2, 3 vezes para me entender. Mas ele falou uma coisa que nos mostra o que é ser alguém cristão. Nesse caminho estreito, nós estamos caminhando com pessoas que estão caminhando pelo caminho largo junto. Claro, estou dizendo de forma paralela, na igreja. Como a salvação é individual, as escolhas são individuais e muitas vezes estão reunidos no mesmo lugar. Ou até mesmo irmãos que também estão caminhando pelo caminho estreito, mas que ainda têm debilidades e doenças e congregam junto conosco. E por vezes a gente diz assim, quando uma pessoa erra conosco, eu já falei isso, pô, logo comigo, cara, logo comigo tu errou, por que tu não errou com o outro? Pô, eu que, sabe, estava aqui para te ajudar, para te ensinar, para te estender as mãos, eu que te ajudei naquela hora, eu fiz isso por ti, cara, tu errou comigo, por que tu não errou com o outro? Esse pastor, ele disse assim, e aquilo me chocou. A maturidade me faz olhar para o meu irmão, se tu for errar, tu não erra lá fora, onde as pessoas não vão te entender, mas erra comigo. Erra comigo porque eu sei que a tua natureza é a mesma minha, que tu está aqui dentro para ser moldado por Cristo, transformado por Ele. Ei, se eu errar, você quer que eu erre com você ou quer que eu erre com os outros lá fora? Se você errar, que você erre comigo. E isso eu preciso, e você precisa aprender. Isso é caminhar por um caminho estreito. Quantos de nós falam, eu te amo? Quantos de nós dizem, eu estou junto? Primeira coisa, primeiro erro, primeira falha, mete um X nas costas do boneco e elimina ele. Eu não estou dizendo pessoas que realmente são mau caráter, que são pessoas que estão realmente travestidas de ovelha e não são. Quem é ímpio tem que ser tratado como ímpio. Quem é mau caráter tem que se converter e receber um caráter de Cristo. Eu estou falando com pessoas que realmente estão nessa caminhada e que muitas vezes fraquejam, falham. Que a gente tenha essa maturidade. Quantos de nós estão dispostos a sofrer pela relação? Quantos de nós estão dispostos para sofrer por esse lugar, por essa comunidade de fé, para que ela cresça? Quantos de nós estão dispostos a dizer, se errar, erra comigo, porque eu conheço Jesus, e eu sei quem Ele é, e eu vou amar essas pessoas, ao ponto delas se constrangerem e serem mudadas, eu vou ajudar. Isso é caminhar num caminho estreito. Sabe de um versículo que eu descobri, e muitas vezes eu citei de forma errada? Aquele versículo que diz assim, suportai-vos uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo fala isso, não lembro em qual livro agora. Suportai-vos uns aos outros em amor. Quando eu leio esse versículo, eu entendo o quê? Bom, a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Eu estou naquele momento, até aqui eu estou suportando, ou seja, eu não estou quase aguentando. Só que a palavra suportar, ela vem do original no sentido de suporte. Ou seja, eu preciso ser suporte para os outros, para que os outros cresçam, para que os outros avancem, para que os outros conheçam a verdade real, genuína de Cristo. Olha como nós estamos equivocados de evangelho, irmãos. Por isso que deu problema, sai da igreja e vai para outra. E eu posso dizer para ti que teve lugar que eu saí na minha vida de fé, na minha caminhada, que eu fui infantil. Eu fui infantil porque não era motivo para mim sair. E por ser infantil, imaturo, e muitas vezes achando que era maduro, eu cometi decisões erradas.
Ande com pessoas que falam a verdade. Ande pessoas que olham para você e dizem o que você não quer ouvir, mas que você precisa. Ande com pessoas que olhem para você e digam as tuas mazelas. E digam aonde você está errando. Porque isso é prova de amor. Só que não adianta só falar, tu tem que mostrar e continuar amando a pessoa, te dispor a estar com ela, mas você não pode, e é uma coisa que Deus tem tratado muito no meu coração, que aqui nessa comunidade, muitas vezes eu quero mais do que as pessoas, aí não dá. E Jesus mostrou para mim uma coisa e disse assim: tu não pode querer mais do que elas, ser transformado e mudado por mim. Agora, se você acredita, se você realmente quer, pode contar comigo, eu estou contigo nessa. Mas se você não quer e não acredita, lamento te dizer, eu não posso fazer nada. O caminho é tão estreito que muitas vezes você se verá com poucas amizades sinceras. Quem anda pelo caminho estreito, muitas vezes vai tentar achar os de verdade aqui na mão. Se encheu uma mão, amigos. Andar pelo caminho estreito vai tirar, muitas vezes, as pessoas. Aqui na comunidade às vezes acontece. Às vezes com brincadeirinha, com bobagemzinha, irmãos, coisas que... Aqui a gente tira todo o peso. Eu não sou melhor que você, porque eu sou pastor, irmãos. Tenho os mesmos desafios que você tem. Eu tenho uma responsabilidade, talvez maior que a tua, de conduzir, de mostrar o caminho, de apontar, mas as lutas são as mesmas. Eu preciso lutar contra a minha carne, contra o meu eu, contra muitas vezes desejo de resposta, de vingança, de retribuir o que foi feito. Eu também preciso lutar contra essas coisas. Eu preciso ir para a cruz todos os dias, dobrar os meus joelhos, e não só os joelhos, o meu coração. Poucas amizades, mas sinceras, pois o padrão de santidade exigido por Jesus afasta aqueles que não estão dispostos a seguir na mesma trajetória. Deixa eu falar uma coisa, quando eu me converti, irmãos, quando eu acessei a porta e comecei a caminhar pelo caminho estreito, as minhas amizades não são mais as mesmas. O meu núcleo, as pessoas que eu vou na casa ou que frequentam a minha, não é mais as mesmas. Tem pessoas que ficaram bons amigos daquele tempo, bons amigos, mas mesmo assim houve um afastamento, porque não fala mais a mesma coisa, não tem os mesmos ideais. E quando a gente vai e mostra o caminho, a pessoa não quer, o que acontece? Automaticamente E cuidado com aqueles que se dizem ser cristãos e te levam para o buraco. Aqueles que dizem que são cristãos e muitas vezes estão vivendo pior que ímpio. Que às vezes uma amizade, ela pode ser conquistada dentro da igreja, mas só que não perde o sentido de mostrar a diferença um para o outro. Sempre. Eu preciso ver Cristo em ti e tu em mim. Nós precisamos olhar um para o outro e nos constranger quando erramos. Eu preciso estar numa roda de amizade com pessoas que realmente se constrangem quando estão com coisas que não agradam o Espírito Santo. Não é necessário que o pastor esteja, ou que o irmãozinho que dá o estudo, a pessoa que é posicionada, aquela que você olha e diz, esse tem autoridade, não precisa estar no meio. Você precisa ser alguém que tem autoridade, que se porta como alguém que é um cristão, como alguém que diz não para aquilo que não é certo. Lembre-se que o caminho para o céu é apertado, mas a recompensa será eterna.
aquele que perder a sua vida, achá-la. Está disposto? Está disposto a perder a tua vida? Sim ou não, irmãos? Senão nem o diabo acredita, irmãos. Tem alguém aqui que está disposto a perder sua própria vida, irmãos? Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. A cada passo abandone o que desagrada a Deus e siga firme na fé, consciente de que Jesus está ao seu lado. Você nunca vai ser minoria. Nós com o Senhor, nós somos sempre maioria. Não tem. Ele é mais que vencedor e Ele me fez também mais que vencedor. Ele está ao nosso lado, lapidando o nosso caráter, guiando nossos passos. Por esse motivo devemos refletir sobre as nossas escolhas e também sobre as suas possíveis consequências. Muitos buscam o que é mais fácil agora. Hoje é mais fácil viver assim, é mais fácil viver dessa forma. Não faça da graça a desgraça da tua vida. Considere o impacto eterno, irmão. Assim como o céu é real, o inferno também é. Tiraram o inferno das igrejas. O inferno é real. O inferno é para todos aqueles que se esqueceram de Jesus, ou que nunca o conheceram, ou que o abandonaram. A decisão de seguir Jesus, de seguir o caminho estreito, pode ser difícil, contudo resultará em vida eterna. Jesus deixa claro que cada caminho tem um destino. O caminho largo leva à perdição, enquanto o caminho estreito conduz à vida. Provérbios 14, 12, e eu já vou encerrar, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Se você percebeu que escolheu o caminho errado, ou que está caminhando por esse caminho errado, ainda dá tempo para se arrepender e mudar. Enquanto há vida, há esperança. Escolha a vida e se posicione por Jesus Cristo. Esse é um convite para refletir e tomar decisões baseadas na visão eterna que Deus nos oferece. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para a igreja. Vamos ficar de pé?